Se você está pensando em tirar o seu filho da escola ou já tirou, mas ainda não sabe exatamente o que ensinar, como encontrar bons materiais e encaixar isso na sua nova rotina, os próximos 20 minutos vão te mostrar um método que já funcionou para centenas de mães sem nenhuma formação pedagógica, em apenas 2 a 3 horas por dia e dentro da lei. Eu sei o que você sente quando seu filho chega da escola e você pergunta o que ele aprendeu hoje e a resposta é nada ou não sei. Eu sei o que é assistir uma reunião de pais e perceber que o professor nem sabe o nome do seu filho direito. Eu sei o que é descobrir, por acaso, que uma ideia que você nunca aprovaria foi apresentada como fato para uma criança de 6 anos, fora as outras que você nunca vai descobrir. Podem achar que isso é ser controladora, mas eu sei que você só quer ser mãe. Você quer saber o que está formando o seu filho, que é a sua maior responsabilidade na vida. Você provavelmente já pesquisou sobre educação domiciliar e se perdeu em metodologias complicadas, grupos com opiniões diferentes e a sensação de que precisaria virar pedagoga para fazer isso direito. Você sabe que pode oferecer algo melhor, só não sabe ainda como fazer isso sem enlouquecer. Eu passei por tudo isso e é por isso que eu fiz essa aula onde você vai descobrir, primeiro, como saber exatamente o que ensinar em cada idade, estruturando um currículo forte e organizado, mesmo que você nunca tenha dado uma aula na sua vida e não tenha nenhuma formação pedagógica. 2. Como organizar uma rotina de estudos leve e disciplinada que exige apenas 2 a 3 horas do seu dia, permitindo que você concilie a educação em casa com o seu trabalho sem abrir mão do seu tempo. E 3. Como escolher os materiais certos e métodos eficientes que garantem um aprendizado profundo e totalmente seguro contra ideologias, provando que o ensino individualizado é muito superior ao ensino da escola comum. Eu não estou dizendo isso só porque eu li vários livros sobre educação. Eu estou dizendo isso como uma mãe que vive isso todos os dias com os meus filhos. E eu errei muito. Nos últimos 2 anos, eu documentei cada passo do que funciona e do que não funciona na educação domiciliar para mães brasileiras. Não para mães brasileiras influenciadoras com empregadas, mas para mães CLT, mães solo, mães com filhos com necessidades especiais, famílias que não podiam parar de trabalhar. Tem muitos especialistas e metodologias por aí que ensinam o que você deveria fazer, mas a maioria se baseia em cenários perfeitos. Eu não. Eu não sou uma teórica. Eu sou uma mãe de quase 3, vivo o homeschooling na prática há mais de 2 anos e construí tudo o que sei na prática. Eu já tentei o sistema escolar 2 vezes com minha filha e senti na pele a frustração de ver o ensino fraco e uma socialização problemática. Então, o que eu vou te mostrar hoje é exatamente o que eu uso dentro da minha própria casa todos os dias para educar os meus filhos com excelência, sem abrir mão da nossa paz e da nossa rotina real. Por isso, para que a gente não crie falsas expectativas, essa aula é para você que é mãe e decidiu assumir o protagonismo na formação e educação das suas crianças, por algum motivo não quer ou não pode tirar os filhos da escola agora, mas quer integrar o ensino domiciliar à sua rotina através do after schooling, o reforço, garantindo que seus filhos tenham um aprendizado forte e seguro quando chegam em casa. E principalmente essa aula é para você que tem ou não tem formação pedagógica, mas tem um desejo inegociável de proteger os valores da sua família e dar uma educação verdadeira para os seus filhos, com foco em virtudes e caráter. Agora, eu preciso ser honesta. Isso aqui não é para quem acredita que a responsabilidade de formar e educar uma criança deve ser 100% da escola ou do Estado. E também não é para quem busca fórmulas mágicas para manter os filhos ocupados em vez de realmente investir tempo, ordem e amor na formação deles. Se você continuar aqui comigo é porque você sabe da importância e da urgência dessa missão. E quem sou eu, afinal? Meu nome é Yasmin Moreira, sou mãe da Aurora, do Apolo e do Aquiles. Eu faço a educação domiciliar há mais de 2 anos. No começo eu estava exatamente onde você provavelmente está agora, cheio de medos e dúvidas, pensando em desistir todo dia, mas com vontade de conseguir. Eu tentei o melhor caminho segundo os especialistas. Coloquei a Aurora nas melhores escolas particulares que eu poderia pagar. 2 vezes. E tirei as 2 vezes. Primeiro, porque eu vi que a minha filha não estava aprendendo tanto assim, as matérias não se conectavam e ela estava cada dia mais confusa. E depois aconteceu o pior. Eu vi minha filha sofrer agressões dos outros alunos e as pessoas tratarem isso como uma coisa completamente normal. Eu sentia que eu estava pagando para emburrecerem e maltratarem a minha filha. Eu sentia que os meus filhos iriam passar a melhor fase da vida longe de mim e se tornariam adultos irreconhecíveis. Eu decidi que eu não queria aquilo para os meus filhos. Eu queria o meu tempo com eles de volta. Eu queria os meus filhos de volta. Mas quando eu tirei da escola, bateu o desespero. Eu pensava, meu Deus, como que eu vou dar conta de superar a escola? Como é que eu faço para replicar tudo que a escola faz dentro de casa, sem ser professora? Eu errei muito, bati cabeça, fiquei exausta, gastei dinheiro à toa e me senti completamente perdida, tentando fazer tudo sozinha. Até que, depois de muito estudo
e de testar inúmeros métodos e teorias e descobrir o maior segredo da educação domiciliar. Você vai fracassar se tentar copiar o mesmo modelo da escola tradicional em casa. Ensinar em casa é diferente. Eu entendi que o ensino verdadeiro se baseia apenas em 3 grandes pilares práticos: saber o que ensinar, como organizar essa rotina e quais materiais usar. Quando eu apliquei isso na prática, tudo mudou. Eu consegui alfabetizar minha filha dedicando apenas 15 a 20 minutos por dia aos 4 anos e meio. Hoje, meus filhos têm um conhecimento profundo que impressiona todo mundo e nós temos paz na nossa rotina. E toda essa jornada de erros, acertos e noites em claro estudando acabou me levando a criar um sistema completo e organizado para o ensino domiciliar, que hoje já ajudou literalmente centenas de famílias a fazerem o mesmo. E é exatamente a essência do que eu aprendi nesse caminho que eu vou te mostrar agora. Para facilitar, eu estruturei essa metodologia em 3 pilares, CRM. E quando você entender como eles funcionam, você vai perceber que a educação domiciliar não é um troço de outro mundo, mas o caminho mais seguro e leve que você pode escolher para a sua família. Primeiro, currículo. Como garantir que o seu filho aprenda com muito mais profundidade que na escola comum, sem que você precise ter nenhuma formação pedagógica ou perder horas inventando aulas. Segundo, rotina. Como educar seus filhos com excelência, dedicando apenas 2 ou 3 horas do seu dia, permitindo que você continue trabalhando e vivendo a sua rotina sem enlouquecer. E terceiro, materiais. Como ensinar perfeitamente qualquer matéria, mesmo aquelas que você não domina ou não lembra, com segurança e respeitando o tempo dos seus filhos. Vamos destrinchar cada um deles, começando pelo pilar 1, currículo. Basicamente, o currículo é saber o que ensinar. A maior mentira que te contaram é que você precisa de um diploma de pedagogia para montar um plano de aulas. Quando eu fui analisar o que a escola ensinava, eu percebi que o currículo deles era fraco e totalmente fragmentado. Em história, a criança via uma coisa, em ciências via algo que não tinha absolutamente nada a ver, as coisas não se conectavam. Foi aí que eu entendi que eu não precisava inventar a roda ou criar aulas do zero. Eu só precisava de um mapa. Eu peguei a base do que o governo exige, a BNCC, e uni com a profundidade da educação clássica. O caminho já estava pronto. E isso não funciona só comigo. Tem o caso da Natalina, uma mãe que me acompanha, o filho dela de 9 anos é autista nível 2. Ele estava na escola e simplesmente não conseguia ser alfabetizado. Ela tomou coragem, tirou o menino da escola e pegou um currículo de pré-alfabetização que eu havia estruturado. Ela não era especialista, ela apenas seguiu aquele mapa. E sabe o que aconteceu? O menino começou a ler. Ela documentou tudo, levou na secretaria do município e conseguiu a liberação oficial para educar em casa, porque ela provou que ele aprendia muito mais com ela do que na escola. Como seria diferente, não é? O professor na escola precisa se preocupar com dezenas de alunos. Você só precisa se preocupar com o seu filho. E o ponto aqui é, você não precisa ser uma pedagoga. Você só precisa do currículo certo nas mãos. Com o mapa pronto, o ensino se torna profundo. As matérias se conectam e qualquer mãe se torna a melhor educadora que o filho poderia ter. Porque só você pode ser a mãe dele. Agora vamos ao pilar 2, rotina. O maior medo de quem pensa em ensinar em casa é a falsa ideia de que você vai precisar de virar uma mãe professora 24 horas por dia. E que vai ter que abandonar o seu trabalho ou esquecer da sua própria vida para dar conta. Deixa eu te falar uma coisa que vai tirar um peso enorme das suas costas. O tempo de atenção e de estudo de uma criança em casa é infinitamente menor do que na escola. Na escola, eles perdem horas e horas apenas com a dinâmica de sala, esperando o professor acalmar os colegas ou aguardando o sinal bater. Em casa, com o ensino individualizado e focado, uma criança de 5 a 7 anos precisa de apenas 2 horas de estudo por dia, o tempo de um filme, que é normalmente o que as mães já colocam para os filhos quando chegam em casa, não é mesmo? O resto do dia é totalmente livre para ela brincar, explorar os hobbies dela e ser criança de verdade. Quando eu entendi que eu não precisava prender os meus filhos por 5 horas numa cadeira, eu peguei o currículo e montei um planejamento que funcionava como um quebra-cabeça. Eu comecei bloqueando os nossos horários inegociáveis, a hora do café da manhã, o horário do almoço, do jiu-jitsu, da ginástica, e só depois fui encaixando essas poucas horas de estudo. E existem muitas mães que são CLT e conseguem fazer a educação domiciliar ou after schooling com maestria. Sabe por que isso dá certo? Porque quando você tem uma rotina bem definida em um planner, uma agenda, você não acorda perdida, ansiosa, tentando adivinhar o que você vai fazer com as crianças naquele dia. Você simplesmente abre o seu planejamento e segue o plano. Isso não traz estresse para casa, isso traz paz. A rotina não existe para te aprisionar ou te sobrecarregar. Ela serve exatamente para libertar o seu tempo. E por fim, chegamos ao pilar 3, material. A maior insegurança que bate quando pensamos em assumir o ensino é como que eu vou ensinar química, história antiga ou gramática profunda se nem eu mesma lembro que eu estudei na escola. Você deve pensar que precisa dominar todas as matérias para ser uma boa mãe educadora. Eu vou te confessar uma coisa. Você acha que eu sabia de cabeça como é que viviam os sumérios há milhares de anos atrás? Eu nem lembrava que tinha estudado sumérios na escola. A grande verdade é que você não precisa saber tudo para ensinar. Nenhum professor sabe. O seu papel não é ser uma enciclopédia ambulante, mas sim uma guia do seu filho. Como você já tem o currículo, que é o mapa, e a rotina definidos, você sabe com antecedência que na próxima semana vai precisar ensinar sobre os povos antigos ou sobre o corpo humano. Sabe o que eu faço? Eu simplesmente pego bons materiais e livros, enciclopédias, e estudo aquele assunto um pouco antes de dar aula. E você nem precisa gastar mais dinheiro com
com isso se você não quiser. Hoje nós temos uma vantagem injusta que as escolas tradicionais ainda vão demorar anos para adotar: a tecnologia. Às vezes, as pessoas me veem no Instagram mostrando um disco protoplanetário com massinha, glitter para aurora, ou ensinando sobre átomos usando bolinhas de isopor e acham que eu sou uma gênia criativa. Não! Eu uso as ferramentas como inteligência artificial para suprir qualquer lacuna de conhecimento minha e para criar aulas extremamente lúdicas. Você não precisa de uma estrutura de laboratório escolar ou de rios de dinheiro. Mais uma vez, não tente copiar a escola. Você pode fazer melhor do que isso. Você pode educar em casa quando tem os materiais certos e sabe usar as ferramentas modernas a seu favor. O material faz o trabalho pesado por você. Você só precisa conduzir o momento com seu filho no tempo dele, com a paciência e amor. E isso nenhuma escola pode fazer no seu lugar. Nós vimos o pilar 1, que você não precisa de diploma ou formação pedagógica, você precisa ter o currículo, o mapa certo nas mãos. Vimos o pilar 2, que você não precisa parar sua vida ou virar professor em tempo integral. Com 2 ou 3 horas por dia e uma rotina bem definida, o ensino acontece com leveza e excelência. E vimos no pilar 3 que você não precisa dominar as matérias de cabeça. Tendo os materiais corretos e usando a tecnologia a seu favor, você se torna uma guia do seu filho e não uma enciclopédia. E esse é só o começo. Você concorda que os minutos que a gente passou junto até aqui já valeram a pena e abriram sua mente para o que realmente é possível fazer pela educação dos seus filhos? A grande verdade é que, por mais que eu quisesse, eu não consigo cobrir todos os detalhes práticos e entregar todos os modelos de rotina ou te dar os currículos prontos em um vídeo curto como esse, mesmo se a gente ficasse o dia inteiro conversando. É por isso que eu decidi dar um passo além. Eu reuni os meus anos de prática, dezenas de horas de estudo e a ajuda de especialistas para criar um caminho completo para você, o MED, Manual da Educação Domiciliar. E esse não é mais um cursinho teórico, ele é literalmente o passo a passo que vai te guiar do zero até a excelência na educação dos seus filhos, sem que você precise bater a cabeça como eu bati. Deixa eu te mostrar exatamente o que você vai receber quando entrar para o MED hoje. Primeiro, o método completo. Lá dentro, eu gravei mais de 50 aulas na prática, te ensinando toda a minha metodologia. Você vai aprender os fundamentos, como planejar aulas, inclusive usando inteligência artificial, como estruturar a rotina da sua família em diferentes cenários de trabalho, e tem até um módulo inteiro dedicado ao after schooling para quem não vai tirar os filhos da escola, mas quer ensinar em casa no tempo livre. Só esse conhecimento organizado te economizaria anos de estudo, mas eu não parei por aí. A grade curricular pronta. Você lembra que eu falei sobre a importância de ter um mapa? Pois é, eu liberei para você mais de 250 páginas de grades curriculares prontas e detalhadas, baseadas na educação clássica, abrangendo a BNCC e cobrindo todas as fases, dos 4 aos 17 anos da idade, da pré-escola ao ensino médio. Você não precisa inventar nada. O que você vai ensinar em cada semana do ano letivo já está pronto em suas mãos. Então, só até aqui você está levando o método completo, homeschooling e after schooling passo a passo, mais de 250 páginas de grade curricular dos 4 aos 17 anos, mas eu sabia que você precisaria de um amparo profissional extra, por isso eu incluí o bônus de especialistas. Eu trouxe professores e especialistas para responderem às dúvidas mais comuns que surgem na cabeça ao educar em casa. Um módulo completo de alfabetização e gramática com o professor Arthur Leite, assim você vai saber exatamente o que e como ensinar os assuntos mais importantes da educação com os métodos mais eficientes e rápidos da história. Aulas sobre critérios de avaliação com a professora Yasmin Freitas, para você saber exatamente como medir o avanço do seu filho. Um módulo de inteligência emocional com o psicólogo Rafael Bianco, para te ajudar a manter o equilíbrio emocional em casa. Então, assim, você já está levando o método completo de homeschooling e after schooling, mais de 250 páginas de grades curriculares, todos os módulos extras com professores especialistas em gramática, avaliação de ensino e inteligência emocional. E agora a sua proteção final, o módulo de legislação. Eu sei que o medo do conselho tutelar paralisa muitas mães. Por isso, você vai receber 2 horas de aula completa com a advogada e pedagoga Isabelle Monteiro. Ela vai te explicar todos os seus direitos constitucionais e como lidar com total segurança com qualquer questionamento ou denúncia. Assim, você vai ficar completamente segura caso você queira fazer uma educação 100% em casa. Então, recapitulando tudo que você vai levar hoje, o método completo de homeschooling e after schooling, mais de 250 páginas de currículos de grade curricular pronta, módulos extras com professores e especialistas, um módulo avançado de legislação com advogado especialista e 3 anos de acesso a todo o material, além da nossa comunidade de alunos para suporte e troca de experiências. Se você fosse pagar separadamente por horas de consultoria com uma advogada especialista, cursos de inteligência emocional, aulas particulares de gramática e contratar alguém para desenvolver um currículo completo e alinhado ao ensino do ensino infantil até o ensino médio, você gastaria facilmente mais de R$5.000. Na verdade, só a mensalidade de uma única escola particular ruim, hoje em dia, já custa mais de R$600 por mês, ou seja, mais de R$7.200 por ano jogados fora por um ensino fraco. Eu, obviamente, não vou te cobrar R$5.000 pelo MED, mas pense comigo por um instante.
Se tudo que o Manual da Educação Domiciliar fizesse por você fosse te dar a paz de espírito absoluta de saber que os seus filhos estão seguros e blindados contra ideologias, valeria a pena investir R$ 5.000 ou até mais? Se tudo que ele fizesse fosse devolver as horas perdidas longe dos seus filhos, transformando esse estresse diário em uma rotina de paz na sua casa, valeria a pena? Se tudo que ele fizesse fosse te fazer economizar apenas um único ano de mensalidade de escola, que não te entrega resultados, valeria os R$ 5.000? Se você é do tipo de mãe que quer o melhor para o seu filho, eu acho que a resposta para todas essas perguntas é sim. Bom, o valor que eu pensei para você se tornar aluno do Manual da Educação Domiciliar e ter 3 anos de acesso a todo esse material era de R$ 1.500. O que, convenhamos, ainda é o valor de uma única mensalidade de uma escola particular mediana, que você paga todo santo mês. Mas, para você que chegou até aqui comigo e está realmente decidida a resgatar a educação e a inocência dos seus filhos, eu tenho uma condição muito especial. Se você tomar a decisão agora, você não vai pagar R$ 1.500. Você vai ter acesso a todo o método, aos currículos, às aulas dos especialistas e à comunidade por apenas 12 parcelas de R$ 72, ou R$ 697 à vista. Nós estamos falando de menos de R$ 3 por dia, e com isso você garante o futuro escolar e a base moral da sua família. Clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo e garanta a sua vaga no MED com esse desconto especial antes que ele acabe. Neste exato momento você tem duas opções. A primeira opção é simplesmente não fazer nada, fechar esse vídeo, continuar a sua vida, manter o seu filho na escola amanhã e continuar sentindo aquele aperto no peito, o medo das ideologias e a frustração de não saber como ajudá-lo de verdade. Se você mantiver seu filho na escola mais um ano, enquanto fica pesquisando e adiando essa decisão, o que exatamente vai mudar? O currículo vai melhorar? As ideologias vão desaparecer? O professor de sala vai ter tempo de olhar para o seu filho individualmente? Não vai. E você sabe disso. O problema não é que a escola é ruim. O problema é que cada mês que passa, o seu filho está sendo moldado por valores que não são os seus, em um ambiente que você não controla, enquanto você fica com aquele aperto no peito e a sensação de que deveria estar fazendo mais. Daqui a 2 anos, ele terá passado mais tempo com professores que não escolheram estar ali do que com você. E esse tempo não volta. Não tem dinheiro no mundo que recupere o tempo que não foi vivido com seus filhos por conta de uma educação que você sabe que é mais fraca do que a que você pode oferecer. A segunda opção é dar um voto de confiança para você mesma. Você acorda, abre o planner e sabe exatamente o que vai ser ensinado hoje. Não tem aquela ansiedade de o que eu faço com ele. Você já separou o material na noite anterior em 10 minutos, como você aprendeu na primeira aula. Sua filha senta à mesa. Você abre o currículo na semana 14. Hoje é história antiga. Em 25 minutos ela aprendeu mais sobre os povos antigos do que aprenderia em um mês de escola, porque o ensino foi só para ela, no tempo dela, sem barulho, sem colega interrompendo. Você fecha o caderno, ela vai brincar, você vai trabalhar. Fazer esse pequeno investimento hoje, que é menor do que uma mensalidade escolar, e testar o nosso método para ver se ele realmente traz paz e a profundidade que eu estou te prometendo, e para que você tome essa decisão agora com total tranquilidade, eu vou tirar todo o risco das suas costas. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Entre no MED hoje, acesse o módulo de planejamento, assista às minhas aulas de rotina, veja o módulo da advogada e entre na comunidade. Se você achar que a educação domiciliar não é para você, basta pedir o cancelamento dentro de 7 dias e eu devolvo todo o seu dinheiro, centavo por centavo. Simples assim. Só os currículos mais de 250 páginas são liberados apenas após os 7 dias para evitar pirataria, garantindo a proteção do meu material. Mas você já tem acesso a todo o resto para avaliar o método. Para encerrar, eu preciso te falar uma verdade. Todo mês o seu dinheiro volta, o seu salário cai na conta, mas o seu tempo e o tempo da infância dos seus filhos não volta. Eu tomei a decisão de educar em casa porque eu fiz as contas e eu percebi que passaria até os 18 anos os vendo pouquíssimas horas por dia. Quando eles fizessem 18 anos, eles iriam viver a vida deles e aquele tempo teria passado. Não tem dinheiro no mundo que recupere o tempo que não foi vivido com seus filhos por conta de uma educação que você sabe que é mais fraca do que a que você pode oferecer. Você vai investir hoje para começar e esse dinheiro volta. Mas o tempo que você gasta tentando adivinhar as coisas sozinha ou delegando a vida do seu filho para a escola vai embora para sempre. Clique no botão abaixo agora, pare de dar desculpas para a única coisa que realmente importa na sua vida e venha se juntar a nós. Eu te espero lá dentro, no Manual da Educação Domiciliar.